Fala aí, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica demográfica mundial. Vamos falar sobre os fenômenos que permitem o aumento ou a diminuição da população de um determinado espaço geográfico. Vamos aprender também que o aumento ou a diminuição de um espaço permite também classificar os países como desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Prontos então? Vamos lá. Quando falamos em dinâmica demográfica mundial, estamos nos referindo a todos os fatores que permitem uma alteração no quantitativo populacional. E quais são esses fatores? Que nós já aprendemos. A diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade e o processo migratório, ou seja, a quantidade de pessoas que entram ou saem de um determinado local. A população absoluta é a população total de um espaço geográfico. Esse conceito ele é muito importante para nós podermos perceber que alguns locais apresentam fatores de atração populacional ou fatores de repulsão populacional. Por que no Brasil especificamente, a região sudeste concentra um grande quantitativo populacional, enquanto que a região norte e centro-oeste não? Então vamos para as definições. População absoluta é o total da população de um determinado espaço geográfico. Pode ser de um país, de um continente, de um estado, de um município. Vamos tomar como exemplo a população total de alguns países, os países mais populosos. A China possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então são países que apresentam um grande quantitativo populacional. São países bastante populosos. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas presentes em um território dividido pela área desse território. Então alguns países, por exemplo, podem apresentar um grande quantitativo populacional, mas eles podem apresentar vazios demográficos também. O resultado disso é que nós vamos ter países bastante populosos, mas que não possuem uma grande densidade demográfica. Acompanhe o exemplo do Brasil. A população relativa do Brasil ela é de aproximadamente 24,2%. Habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se nós dividirmos a população absoluta, o total da população do Brasil, pela sua área de aproximadamente 8.515.000 km², nós vamos ter esse resultado, 24,2 habitantes por quilômetro quadrado. Então o Brasil, apesar de possuir uma grande população, é o quinto país mais populoso do mundo, nós temos grandes vazios demográficos. Então nós temos áreas que concentram grande quantitativo populacional. Por outro lado, algumas áreas elas são pouco habitadas. Tomem como exemplo essa relação de países que nós temos aqui. Olha, a China possui 1 bilhão e 250 milhões de habitantes, porém a sua população relativa é de 135 habitantes por quilômetro quadrado. Já a Índia possui uma população menor do que a China, de 1 bilhão de habitantes, mas a sua população relativa é de 330 habitantes por quilômetro quadrado. Mais de 2 vezes a população relativa da China. Por que isso acontece? Porque a China, apesar de ter uma população maior, ela possui também um território maior do que a Índia. A Índia ela possui uma população menor do que a China e, consequentemente, possui uma população relativa maior do que a China. Um outro conceito interessante que nós temos que considerar é o crescimento vegetativo. Consiste na diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, o que nos permite sabermos o ritmo de crescimento da população. A população ela passou por vários períodos, que nós chamamos de transição demográfica. Então, qual é a definição de transição demográfica? É um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional decorrente dos avanços da medicina, urbanização, vários fatores que vão fazer com que a população, num determinado período da história, ela apresente um crescimento maior do que outros períodos. Até hoje, a população passou por 4 fases de transição demográfica. A primeira fase apresenta elevadas taxas de natalidade compensadas por altas taxas de mortalidade. Muitas crianças morreram nesse período, antes de atingir a idade adulta.
a expectativa de vida foi menor do que hoje. Ou seja, né, quando se anunciou a expectativa de vida nesse período, né, o valor ele era bem menor do que hoje. A segunda fase apresenta índice de mortalidade decrescente, motivada por diversas razões, né? A melhoria nas condições sanitárias, a evolução da medicina, a urbanização, todos esses fatores fazem com que os índices de mortalidade comecem a cair. A quarta fase ocorre em declínio da taxa de natalidade devido ao acesso a métodos anticoncepcionais, o elevado custo de vida nas cidades e educação. Também devemos considerar, né, o crescimento vegetativo reduzido em relação à segunda fase. A quarta fase é a fase que apresenta uma taxa de natalidade e mortalidade praticamente equiparadas e porém baixas. É criada uma estabilização no crescimento vegetativo, tendo por consequência uma taxa de crescimento natural nula ou vegetativa. Todos esses aspectos do aumento ou diminuição da população, ela pode ser observada numa pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Ela é uma representação gráfica da distribuição populacional por faixa de sexo e idade. E alguns fenômenos importantes podem ser observados nessa pirâmide etária. Quais seriam esses fenômenos? No topo da pirâmide, nós observamos a expectativa de vida. Na base da pirâmide, na parte de baixo, nós observamos a taxa de natalidade. E no corpo da pirâmide, nós temos a distribuição por faixa etária. Observe essa próxima pirâmide aí que vai ficar bem claro, fácil de entender. Então nós temos duas pirâmides etárias. A pirâmide da África, do continente africano de 2006, e a pirâmide etária da Europa do mesmo período. A pirâmide etária da África apresenta uma taxa de natalidade bastante larga, bastante alta. Observe na pirâmide. A base da pirâmide ela é muito mais larga se nós compararmos com a pirâmide da Europa. Em compensação, o topo da pirâmide da África ela é mais estreita, ela é menorzinha. Por quê? Ela indica que a expectativa de vida neste continente, nos diversos países desse continente, ela é menor. Observe o topo da pirâmide da Europa. Ela possui um topo largo, indicando que nos países europeus espera-se que as pessoas vivam mais. Tudo bem? Tranquilo? Eu espero ter explicado bem esse capítulo. E estamos prontos para tirar as dúvidas de vocês. Em breve será disponibilizado um canal onde todas as dúvidas poderão ser sanadas. Gente, forte abraço, dedique-se aos estudos porque isso é muito importante. Sempre juntos, meus amigos. Um abraço.